Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui através da Associação dos Avicultores e Associação de Suinocultores do Espírito Santo, a Aves e a ASES, para debatermos e discutirmos aí um assunto que é muito importante para o setor de avicultura e suinocultura do Espírito Santo, relevante e nesses últimos tempos também bastante em voga, né, em função aí dos mercados que estão aquecidos, que é a questão relacionada aos grãos. Nós estamos no segundo webinar, Grãos, a opinião de quem conhece a produção e vive o mercado, né, onde nós já tivemos há cerca de 3 semanas atrás representantes aí do Mato Grosso, de Minas Gerais e do interior de São Paulo trazendo opinião sobre o mercado de grãos e que agora então nós temos a oportunidade também de ouvir pessoas que estão relacionadas aí ao estado do Goiás. Esse webinar tem o objetivo de trazer a informação, né, para que aqueles que são consumidores, não somente aqui do Espírito Santo, mas também de todos os demais estados que estiverem assistindo, possam trabalhar, possam coletar as informações e possam também chegar às suas conclusões em relação a esse mercado que nós vemos que está bastante aquecido ultimamente. E para iniciar esse webinar, eu vou convidar aqui o nosso parceiro, né, o José Ilson Rodrigues, que é da Sara Corretora de Grãos, que é um corretor que fornece grãos aqui dentro do estado do Espírito Santo para o setor local e que, com a parceria conosco, pôde trazer esses representantes aí do estado que irão falar daqui a pouquinho. Eu vou, então, rapidamente pedir ao João aqui para abrir a tela para que o Zé possa aparecer. E, Zailson, já de antemão, eu quero agradecer aí a parceria, o apoio, a confiança de nós podermos estar trabalhando essas informações para o setor de avicultura e o setor de suinocultura aqui do Espírito Santo. E a gente fica muito grato aí pela parceria. Fique à vontade para poder falar. Boa noite a todos. A Sara Corretora agradece aí, através do Nélio, o convite para participarmos desse webinar, e aí foi importante para nós também ter a parceria da Multigrãos, ali Cristalina, na pessoa do Gustavo, que fez o contato com os nossos palestrantes de hoje, e vai nos passar mais informações sobre essa situação dos grãos no país, especialmente para o nosso estado, que está nessa dependência e nessa situação de preços elevados. Então, fica aí o meu agradecimento a tanto a associação como os associados e a todas aquelas pessoas que estão participando desse encontro de hoje. Desejo a todos aí bom proveito desse encontro e vamos tirar, assim, as dúvidas que tivermos através das perguntas que serão dirigidas no final, como o Nélio falou, para podermos aí tirar algum esclarecimento melhor sobre o que está acontecendo e o que poderá acontecer nesse nosso mercado aí. Obrigado. Aproveitando aí que nós estamos com a tela aberta, nós temos a participação também do Wilson Nick, que é da COPEAV, da Cooperativa Agropecuária Santa Serrana, também a participação do Flávio Meroto e do seu Jaime Meroto, né, que são suinocultores e diretores da Associação de Suinocultores aqui do estado, que irão participar depois ao final, junto com conosco aqui do debate. Por falar em debate, nós no início já deixamos aí na abertura do vídeo descrito, né? Mas as perguntas que vocês tiverem, os que estão assistindo, poderão ser encaminhadas aí para o chat do YouTube, né? Nós teremos uma pessoa filtrando essas informações, ou poderão ser enviadas para o WhatsApp 999422552, prefixo 27.
Então, podem enviar essas perguntas tanto para o chat ou para o WhatsApp, que nós iremos, então, trabalhar essas perguntas aqui ao final com os dois palestrantes, ok? Nós temos também conosco aqui o Gustavo Martini, que é um parceiro do Zé Ilson. Gustavo, se quiser fazer uso da palavra também, pode ficar à vontade, por favor. Bom, boa noite a todos. A gente agradece o convite, primeiramente ao Zé Ilson, à equipe dele, da Sara Corretora. A gente já está aí há mais de 20 anos nessa parceria de negócios aí, sempre na ponta de cá, com outros parceiros também do Estado do Espírito Santo, mas hoje nosso principal parceiro aí é o Zé. Cumprimento também o seu Wilson, o seu Meroto. Agradeço ao Cristiano e ao Alessio que se dispuseram aí a estar conosco aí para passar essas informações pessoal. E agradeço também ao senhor, Nélio, em nome aí das associações, por estar promovendo esse evento aí, de levar informação para os criadores aí de alta qualidade e conseguir, com isso, trazer alguma tranquilidade e guiar as ações que eles vão tomar em relação ao mercado aí futuro. Obrigado. Ok, nós que agradecemos aí pela parceria. Bom, vamos, sem delongas, passar para os dois palestrantes aí da noite. Quem irá iniciar, né, será o Cristiano Palavro. Nós vamos passar a palavra para o Palavro, né? Bem bacana isso aí. Tirando a brincadeira, Cristiano, mas nós te agradecemos pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. O Cristiano Palavro é analista de mercado da ARC Mercosul, consultoria na área de grãos. Ele fará uma apresentação de cerca de 25 minutos e logo em seguida o senhor Alessio Marostica, né, que nós iremos apresentar, também fará a sua parte da apresentação. Cristiano, muito obrigado e, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Nélio, pelo convite aí, pela oportunidade de estar fazendo uma breve apresentação aqui para vocês. Agradeço aí, cumprimento todos os outros que estão comigo aqui nessa live. O objetivo da apresentação, pessoal, é trazer alguns números para que possa ilustrar o nosso debate aí sobre o mercado de milho, principalmente para os próximos meses. A gente sabe, vocês são representantes da parte de consumo, principalmente, e não tem sido semanas muito animadoras, né, essas últimas. Realmente os preços do milho vêm reagindo muito rapidamente aqui no Brasil, nesse começo de segundo semestre. O mercado um tanto quanto diferente do que a gente viu nos últimos anos, já que em pleno pico de colheita, a gente está vendo os preços chegarem a um pico, né? Nélio, acredito que podemos passar para a apresentação já, né, e a gente vai conversando ao longo dela, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Você só me confirma se está aparecendo aí, né? Sim, Cristiano, está aparecendo. Está perfeito. Beleza. Bom, pessoal, então, como foi apresentado aqui, né, eu sou Cristiano Palavra, eu sou analista da RC Mercosul. Vamos falar hoje sobre o mercado agrícola. Adiciono também, pessoal, que eu sou consultor técnico da Associação dos Produtores de Soja e Milho aqui do estado de Goiás, a ProSoja Goiás, então a gente tem uma relação muito boa com os produtores aqui do estado também. O seu Alessio é um dos diretores da ProSoja Goiás também, uma pessoa muito atuante aqui no estado e que tem um grande conhecimento sobre a nossa produção, especialmente na região que ele se encontra e que defende tão bem, né, seu Alessio? Ele vai passar dados bem específicos ali sobre a região de Cristalina, que é uma importante região produtora de milho, principalmente para abastecer essa região aí do Espírito Santo, que tem um déficit produtivo, né, e busca suas safras, principalmente aí sua necessidade de milho no estado de Goiás e no estado de Minas Gerais. Só falando rapidamente sobre a nossa empresa, né, a RC Mercosul, nós somos uma empresa de inteligência de mercado, nós não estamos na ponta negociadora, e sim na parte de gerar informações, gerar conteúdo, e ajudar na estratégia, seja de produtores, seja de compradores ou corretores, cerealistas, que são os nossos clientes, né? A empresa faz parte do grupo AgriSource, nós somos uma filial da empresa AgriSource dos Estados Unidos, então a gente tem uma sede lá em Chicago,
que é uma das bases formadoras de preços do mundo todo, apesar que Chicago está cada vez mais descolado do mercado brasileiro, especialmente a partir de 2018, no caso da soja, né, e se mostra descolado do mercado de milho nos últimos anos também, principalmente porque o dólar é um fator muito importante para os nossos preços aqui e tem jogado contra, muitas vezes, o mercado, às vezes, internacional cai, mas o dólar forte aqui no Brasil continua mantendo preços aquecidos. Então, como eu falei, o nosso foco é a consultoria de mercado em si, ajudar na formulação da estratégia dos produtores e dos compradores, né? A gente está há mais de 30 anos no mercado e temos clientes hoje em mais de 82 países que assinam os nossos relatórios e usam aí as nossas estratégias. Eu queria começar essa apresentação, pessoal, falando só um pouco sobre o mercado internacional, para depois a gente chegar mais localmente e ver o porquê que esse movimento dos preços de milho está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Só trazendo aqui inicialmente um quadro de oferta e demanda global de milho, né? A gente pode ver que nós começamos, aqui quando a gente fala em safras, olhando para o mercado internacional, a safra ela começa em outubro e termina em setembro. Então, quando a gente olha aqui 19 e 20, por exemplo, é a safra que está se encerrando agora em setembro, 20 e 21 já é a safra que está começando, portanto, a produção dos Estados Unidos, por exemplo, nesse ano, já se trata da safra 2020-2021, mesma coisa com a Ucrânia, por exemplo, e o Brasil começa a safra 2021 a partir de agosto, lá no sul, né, com os primeiros plantios de verão, né, de milho verão, e na Argentina um pouquinho mais à frente. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, é na elevação que a gente vai observar nesse ano nos estoques finais da safra. A gente teve uma pequena queda entre 2018 para 2019, essa queda no estoque final, principalmente por causa das perdas de safra que a gente teve nos Estados Unidos no ano passado, mas para essa safra a gente espera aí um crescimento de 12,2% nos estoques finais do mundo, excluindo a China. Por que eu excluí a China nesse cálculo? A China tem um estoque de milho de aproximadamente 198 milhões de toneladas. Só que a China, em termos de dados, ela é muito complicada, porque a gente não tem uma confiança muito grande nos dados que são trazidos da China, por ser um país mais fechado politicamente. Os dados de lá variam muito ao longo do ano, então a gente prefere analisar principalmente o estoque, não considerando a China, até porque a China não é um grande exportador, não é um grande importador, já que ela consome praticamente, ela é um grande produtor, né, o segundo maior produtor do mundo, mas ela consome praticamente internamente toda a sua produção. Nesse ano, a China está se mostrando mais compradora, né, de milho de outros países, mas ainda não desponta como um grande local de importações de milho. Então, destaques aqui dessa tabela inicialmente, pessoal, alta de 12% nos estoques finais, o crescimento da produção, que nesse ano deve chegar a 1,16 bilhão de toneladas, ele é de 4,5%, enquanto o consumo está crescendo 3,4%. Então, se a produção cresce mais que o consumo no mundo, a gente vai ter estoques maiores, e é isso que está mostrando aqui nessa tabela inicial. A gente deve ter uma safra maior no Brasil, uma safra maior na Ucrânia, uma safra maior nos Estados Unidos e uma safra estável na Argentina. Então, os 4 maiores exportadores mundiais, que são esses 4 que eu falei, não estão se mostrando com produção menor, e sim produção maior nesses próximos meses. E a safra dos Estados Unidos, que já está entrando na fase final, os Estados Unidos planta por volta de abril, maio e até o início de junho o seu milho, colhe a partir de setembro, algumas colheitas já no final de agosto, mas principalmente setembro e outubro. Então os Estados Unidos têm uma safra muito maior nesse ano, e eu vou mostrar aqui para vocês que essa safra dos Estados Unidos, que hoje é estimada em 380 milhões de toneladas, ela deve ainda ficar maior nos próximos relatórios do USDA, que é o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, que inclusive vai divulgar um relatório amanhã, e a gente espera que já amanhã as produtividades fiquem maiores. Esse gráfico aqui, pessoal, está mostrando as condições de lavouras lá nos Estados Unidos. Essa linha em vermelho é a safra atual, a safra passada, essa linha mais alaranjada aqui no mapa. Então vejam que as condições de lavoura, quanto mais para cima, né, mais próximo de 400, são melhores, né, e quanto mais baixo, mais próximo de 300, são condições piores. 71% das lavouras americanas hoje estão avaliadas como ótimas ou boas, contra só 57% na safra passada. A produtividade hoje estimada lá nos Estados Unidos é de 186 sacas por hectare, a média do país.
mas a gente acredita que tranquilamente essa produtividade pode chegar aí a 190 até 194 sacas por hectare nos próximos relatórios, o que colocaria aí mais 16 milhões de toneladas para a produção americana. Como a demanda lá nos Estados Unidos também está afetada, a gente deve colocar esses 16 milhões de toneladas de aumento de produção totalmente nos estoques, o que nos daria um ganho nos estoques finais da safra mundial muito maiores do que hoje são previstos. Aqui só para mostrar para vocês, algumas semanas atrás, algumas consultorias falaram que a safra americana estava com graves problemas, muita seca. Esse vídeo rodou o Brasil inteiro, trazendo esse número, esses mapas aqui, só para atualizar e deixar bem claro que a safra americana está muito boa esse ano, pessoal. Esse mapa aqui à esquerda, que eu estou circulando com o mouse, é o monitor de seca lá nos Estados Unidos. Vejam que a seca são as áreas em amarelo, laranja e vermelho. Quanto mais escuro, né, mais grave é a seca. A seca está concentrada muito no oeste do país. E como vocês podem ver nesse mapa mais abaixo aqui, a produção fica mais ao leste do país, especialmente aqui onde eu estou circulando, que é o chamado cinturão agrícola. O único estado dos maiores produtores que tem problemas hoje é o estado de Iowa, que realmente as condições estão bem secas lá no oeste do estado, aqui onde eu estou marcando, mas vejam que as previsões dos próximos 15 dias de chuvas ali nos Estados Unidos mostram boas chuvas ali para essa região de Iowa, então esse problema deve ser minimizado. As demais regiões do país estão em boas condições, o que deve garantir uma safra boa por lá. Se do lado da oferta lá nos Estados Unidos as notícias são negativas para os preços, do lado da demanda também são negativas. Por quê? Desde que a Covid-19 começou, esse aqui é um gráfico, pessoal, que mostra a produção de etanol por semana. Então, cada pontinho desses é uma semana. 2018 está aqui em azul, né? 2019 em vermelho. Vejam que, a partir da Covid-19, como as empresas pararam e as famílias pararam, a produção de etanol despencou. Como o etanol dos Estados Unidos é 100% à base de milho, e o etanol de milho consome 40% do milho americano, como a produção de etanol vai cair, o consumo final deles para etanol e o consumo final de milho vai cair lá nos Estados Unidos em relação à safra passada. Se o consumo interno vai cair, as exportações desse ano dos Estados Unidos também estão menores. Vejam a linha vermelha, que é essa safra 19 e 20, eles estão exportando menos milho do que exportaram em 2019 e que em 2018. Então, tanto oferta quanto demanda apontam para estoques maiores nos Estados Unidos do que as projeções atuais. Hoje, a CBOT está operando em torno de $3,20 por bushel. A gente estima que entre 15 de setembro e 15 de outubro, as cotações do milho possam cair para algo em torno de $2,80 a $3 por bushel. É uma queda significativa, é o menor, se confirmado, é o menor patamar de preço de milho na Bolsa de Chicago dos últimos anos. A gente faz muito tempo que não se vê aí milho abaixo de $3 lá nos Estados Unidos. O que pode salvar essa condição americana de preços baixos é se a China entrar comprando mais para cumprir aquele acordo comercial que eles assinaram em janeiro desse ano. Mas ok, falando rapidamente sobre o mercado internacional, só para mostrar para vocês que do lado externo a gente não tem uma pressão positiva para preços, a gente tem, pelo contrário, uma pressão negativa nos preços, a gente tem preços tendendo a ficar menores quando a gente olha para a questão externa. Mas aqui no Brasil a situação é diferente, vejam essa tabela, mostra o quadro de oferta e demanda aqui no Brasil nas últimas 8 safras. Notem principalmente essa última coluna aqui, pessoal, de estoques finais. Para essa safra, isso aqui são dados da Conab, pessoal, hoje foi divulgado o relatório da Conab, que aumentou a safra brasileira de 100,5 para 102,1 milhões de toneladas. Aqueles problemas que durante a safra foram relatados, que o Paraná ia ter perdas muito graves, o Mato Grosso do Sul ia ter perdas muito graves, São Paulo também, na verdade não se confirmaram essas perdas tão graves. Tiveram perdas sim, mas essas perdas não foram tão grandes quanto estavam sendo estimadas. E, por outro lado, a área plantada cresceu muito aqui no Brasil essa safra, já influenciada pelos preços maiores. Então, compensou essas perdas, a área plantada maior compensou essas perdas e o Brasil vai produzir mais milho do que produziu lá em 2019. Então, vejo que o estoque final estimado para essa safra é de 10,3 milhões de toneladas lá no final de janeiro de 2021. 31 de janeiro de 2021,
o Brasil deve ter 10,3 milhões de toneladas de estoque, o que é muito parecido com os estoques da safra 2019, 10,2. Então, assim, se a gente olhar para o quadro de oferta e demanda hoje, olhar a relação estoque-consumo, que é dividir esse estoque pelo quanto se está consumindo dentro do país, a gente tem uma condição muito parecida entre a safra 18-19, a safra passada, e a safra 19-20, essa safra. Mesmo com um crescimento de quase 4 milhões de toneladas no consumo interno aqui do Brasil. A gente deve passar de 65 para quase aí 68,5 no consumo interno brasileiro. É claro que os estoques iniciais são menores, porque a gente exportou quase 41 milhões de toneladas na safra passada, mas os estoques finais da safra vão ficar muito parecidos com o que tivemos em 2019. O que poderia justificar, então, se a gente tem um balanço de oferta e demanda parecido com 2019, uma situação tão diferente para os preços agora nesse pico de colheita, digamos, aqui no Brasil? Primeiro, a antecipação de vendas. Isso aí vocês já têm ouvido falar bastante, obviamente. O Brasil vendeu, os produtores brasileiros venderam muito milho antecipado esse ano, principalmente no Mato Grosso, porque os preços estavam muito bons, muito diferente da realidade que muitas vezes os produtores do Mato Grosso encontram, especialmente no pico de colheita, não só Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, todas as regiões. E essa antecipação de venda, que já chega aí a 70% da safra negociada, ela encontrou uma colheita mais lenta nesse ano. Vejam aqui que essa linha em vermelho, pessoal, é o avanço de colheita ao longo dessa safra, que está sendo colhida agora. Em azul é a safra passada. Então, enquanto na safra passada, nesse momento, a gente já tinha quase 90% da safra colhida, a gente tem só 71,3% nesse ano. Se eu tenho 70% da safra colhida e os produtores já anteciparam as vendas em quase 70%, praticamente o milho que foi colhido até agora foi para cumprir contrato antecipado, está sobrando pouco milho disponível no mercado. Isso vocês devem estar observando. E o produtor que está bem capitalizado, porque já vendeu a sua soja em bons patamares e vendeu o seu milho, antecipou bem a sua venda de milho e também em bons patamares, está com suas margens boas, está capitalizado, digamos assim, então ele não tem essa necessidade imediata de fazer novas vendas. E como também ele tem aquela visão de que sazonalmente os preços do final do ano ou no início do próximo ano são melhores, muitos produtores vão optar por essa estratégia de armazenar o milho para vender lá na frente, o que está gerando muita disputa no mercado, e essa disputa, se eu tenho um produtor que não quer vender, como que eu faço para ele vender? Eu tenho que forçar via preço, e é isso, na nossa visão, que tem impulsionado os preços nesse momento. O mercado está antecipando as altas que poderiam vir mais lá na frente. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em atraso de colheita, pessoal, para o Mato Grosso isso não foi realidade esse ano. O Mato Grosso colheu normal, o plantio lá já foi normal. Minas Gerais está um pouco mais lento do que a média dos últimos 5 anos, bem mais lento do que a linha em azul, que é 2019, mas 2019 foi fora da curva, né? O Brasil inteiro colheu mais rápido, né? Mais antecipadamente do que nos outros anos. Paraná, quando no ano passado o Paraná, agora, né, já estava ali com 80% colhido, esse ano não chega nem a 60% colhido no Paraná. Mato Grosso do Sul, que nessa época também já tinha cerca de 80% colhido, nesse ano não chega nem a 40%, pessoal. Então vejam como o Paraná e o Mato Grosso do Sul, e especialmente o Mato Grosso do Sul, estão atrasados em sua colheita, e isso também está ajudando com que os preços continuem subindo nesse momento. Goiás está bem em linha com a média dos últimos anos, está um pouco atrasado em relação a 2019. O sudoeste de Goiás, aquela região ali de Rio Verde, Jataí, é onde se encontra 70% da nossa produção de safrinha aqui em Goiás. Lá já está mais adiantado, mas a região leste do estado, onde se encontra Cristalina, por exemplo, a gente vê que o atraso é um pouco mais significativo, ainda tem muito milho para colher nesse mês de agosto. Aqui só mostrando para vocês, pessoal, como Paraná e Mato Grosso do Sul, por exemplo, que estão com a colheita atrasada, são importantes nas vendas interestaduais de milho. Aqui nós não estamos falando de exportação, e sim na troca entre estados, né? Esses em verde são os que têm superávit de produção em relação ao seu consumo, esses em vermelho são os que têm déficit, né? Produzem menos do que consomem. Então, os grandes fornecedores de milho para outros estados
são o Paraná, que tem um excedente anual aí em torno de 2,4 milhões de toneladas, Goiás com mais de 3 milhões de toneladas de excedente, Minas Gerais quase 2, Mato Grosso do Sul, maior excedente, né, 4,21, e Mato Grosso, menos de 4 milhões de toneladas de excedente. Por que isso? Porque o Mato Grosso é o maior exportador para outros países, né? O Mato Grosso exporta quase 24 milhões de toneladas, então sobra pouco para ele vender para outros estados, apesar de produzir 34 milhões de toneladas de milho, mais ou menos, e consumir internamente só 8. Grande parte desse milho vai para exportação. E do lado dos que têm déficit, destaque para São Paulo, né? Quase 4 milhões de toneladas que precisa importar de outros estados. Rio Grande do Sul, 2,4. Santa Catarina, 2,9. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, grandes destaques aí na produção de suínos e aves. Infelizmente, eu não tinha os dados específicos para o Espírito Santo, mas dentro dessa conta, Espírito Santo mais Rio de Janeiro, o peso do Espírito Santo é muito maior. O Espírito Santo tem um déficit aí, precisa comprar de outros estados entre 0,8 a 1 milhão de toneladas anualmente, e depois o Norte e Nordeste, que também não produz o que consome, né, tem que comprar de outros estados cerca de 1,5 milhão de toneladas por ano. Aqui só mostrando para vocês do consumo interno brasileiro, né, que chega aí em torno de 68 milhões de toneladas, a maior parte vai para aves de corte, né, quase pouco mais de 27%, depois suínos de corte, né, cerca de 16% do milho brasileiro vai para essa atividade, depois a indústria de alimentos, né, alimentos aí à base de milho, para alimentação humana principalmente, né, cerca de 13% do mercado. Depois a gente tem a produção de leite e os confinamentos de gado para corte, com quase 12%, e a demanda por etanol já chega a 8% do consumo nacional de milho. Sem dúvida, estava até comentando com o Gustavo antes da nossa apresentação aqui, é onde a gente tem o maior crescimento, já que o primeiro ano que os dados, assim, que a produção de etanol de milho foi mais significativa aqui no Brasil foi 2018. De lá para cá, 2018 para 2019 a produção dobrou, para 2020 a produção dobrou de novo, e a gente deve chegar no final de 2020 com quase 6 milhões de toneladas de milho já consumidas para etanol aqui no Brasil, e esse é um mercado que deve crescer muito nos próximos anos. Eu tive a oportunidade de ver a live que vocês fizeram há 3 semanas atrás, e foi um dos debates que foi levantado, né? Qual que é o preço que a produção de etanol é viável à base de milho? Qual o preço de milho? Há pouco tempo atrás, a gente poderia dizer que esses preços eram completamente inviáveis para se produzir etanol aqui no Brasil, o que já não é realidade. Preços de R$40 para o milho no Mato Grosso são viáveis, sim, para a produção de etanol de milho. A RC Mercosul tem alguns clientes que são indústrias, como a FS Bio, por exemplo, que é uma das maiores consumidoras de etanol, de milho para etanol aqui no Brasil. Eles estão com operação totalmente funcional esse ano, está funcionando praticamente normalmente. Eles devem produzir tudo o que eles esperavam, vão consumir só essa indústria, quase 2,6 milhões de toneladas de milho para a produção de etanol. Agora, fazendo uma fotografia aqui do consumo de milho para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, peço desculpa novamente por não ter os dados específicos para Espírito Santo, mas esse é um dado bem difícil de conseguir, né? Quanto que cada segmento em cada estado consome de milho. Mas o Espírito Santo, por ser o segundo maior produtor de ovos do Brasil, né, tem a maior parte do milho consumido no Espírito Santo, vai para a produção de aves de postura, depois aves de corte com 32%, depois suínos de corte com 11% e perto de 11% aí também a produção de leite mais gado em confinamento. Então, basicamente, esse é um raio-x, digamos, do consumo de milho aqui no Brasil, destacando também quais são os estados que fornecem para os demais. Exportações de milho aqui no Brasil, pessoal, muito está se falando sobre exportações, nós estamos com um dólar muito forte, e isso deixa o nosso milho muito barato para outros países, né? Compromissos de exportação do Brasil em 2020. O que são compromissos, pessoal? Compromissos são navios já embarcados, o que já saiu do país, mais os navios que estão embarcando ou estão esperando para embarcar milho nos portos do país, mais os navios que estão chegando aqui no Brasil e já estão nominados, né? Já está garantido que eles vão carregar milho e levar esse milho especialmente para o Oriente Médio, né? Para a Ásia. O total desse ano chega a 13,7 milhões de toneladas. Na safra passada, a gente já estava em 19 milhões de toneladas. A colheita foi mais cedo, a produção era menor do que nesse ano, porém os estoques eram maiores, então tinha mais milho disponível
no mês de junho, no mês de julho, que foi o pico das nossas exportações. Esse ano as exportações estão mais atrasadas, mas ainda devem ter um ritmo bastante bom nos próximos meses. Apesar do ritmo mais lento, pessoal, vejam que aqui, nessa linha vermelha, ele está dentro da média necessária para a gente chegar lá no final de janeiro de 2021 com 34 milhões de toneladas exportadas, que é o número que coloca os nossos estoques finais em 10 milhões de toneladas, como eu falei lá atrás. Uma questão que é importante frisar para vocês, até eu estava destacando isso para o Gustavo anteriormente, é como o milho brasileiro, com essas altas que a gente teve nas últimas semanas, se tornou o milho mais caro do mundo para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos pegar principalmente a partir de outubro aqui, pessoal. É claro que essas vendas que estão acontecendo para exportação, esses embarques, já são de negócios realizados lá atrás. Então, o milho brasileiro estava bastante competitivo. Quando a gente olhava lá em junho, por exemplo, um exportador travando uma venda para embarcar em outubro, embarcar em novembro. O milho brasileiro estava muito competitivo. Porém, agora, com essas altas, vejam que para outubro, uma tonelada de milho, na média do porto brasileiro, sai em torno de $167, enquanto nos Estados Unidos, 164, e lembrando que, como eu falei lá no começo, os preços nos Estados Unidos tendem a cair ainda mais nas próximas semanas. Na Argentina, é o milho mais barato do mundo nesse momento, $158 por tonelada, e na Ucrânia, que é um dos maiores exportadores do mundo também, que só deve ter milho disponível a partir de outubro, $164 por tonelada. Vejam, então, que lá para dezembro, por exemplo, o milho brasileiro fica ainda mais caro. Então, isso vai ter que ser colocado na balança para a gente avaliar se esses exportadores vão conseguir exportar mais de 34 milhões de toneladas nesse ano, ou se essa competição externa com o milho mais barato em outras localidades vai fazer com que esses exportadores que já compraram o milho devolvam esse milho para o mercado interno, porque provavelmente a gente vai ter preços maiores no mercado interno do que os preços de exportação. Mas vejam que a gente, isso até para quem é consumidor de milho é uma notícia até favorável, porque a gente não vai poder ter altas e altas e altas e altas e altas sem parar nos preços do milho, porque o nosso milho já não está ficando competitivo lá fora. É claro que o nosso milho tem um diferencial de qualidade em relação a esses outros países, isso é bem avaliado no mercado externo, mas os preços já estão se tornando inviáveis para alguns compradores que vão preferir comprar milho americano, milho argentino ou milho da Ucrânia, porque o nosso milho já está ficando caro. Basicamente era isso, pessoal. Quero agradecer a atenção de vocês. Uma apresentação rápida, realmente, para trazer dados aí para a gente poder abrir essa discussão. Se quiserem voltar em algum slide para a gente olhar mais especificamente, eu fico à disposição aqui. E aqui também estão meus contatos. Fiquem à vontade aí para quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, é só me procurar. Ok, Cristiano. Muito obrigado aí pelas informações. Nós vamos trabalhar na dinâmica do senhor Alessio também, fazer a apresentação dele, e logo em seguida, então, a gente abre para uma conversa e aí as perguntas também que vão chegando para nós, tá? Muito obrigado aí, por hora aí pelas informações, muito boas informações a propósito, tá bom? Valeu, obrigado. Vamos lá, senhor Alessio Marostica, eu estou pronunciando corretamente, senhor Alessio? Dessa forma? Sim. Senhor Alessio é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Goiânia, em Goiás, presidente do Sindicato Rural de Cristalina e gestor do Polo de Irrigação do Planalto Central. Senhor Alessio, muito obrigado aí pela participação do senhor conosco. A intenção nossa era trazer exatamente pessoas que estão ligadas, próximos aí à produção, e eu fiquei muito feliz também, né, além do Cristiano, quando o José Ilson trouxe para nós o nome do senhor para trazer algumas informações. Por favor, pode ficar muito à vontade e diga para nós como o senhor está vendo aí o mercado de grãos aí na sua região, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite, Nélio. Parabéns, Palavro, pela sua explanação, sempre preciso, como sempre a gente conheceu. Agradecer a todos que nos convidaram, e o Martini, que veio aqui nos convidar. E o que nós vamos falar é daquilo que nós conhecemos aqui do Planalto Central.
A primeira coisa que vocês têm que entender é que aqui é uma região diferenciada, né? Estamos aqui em torno de 800 a 1.300 metros de altitude. Então, nós aqui, vocês podem me ver que eu estou de blusa ainda, porque aqui está frio, tá? Um detalhe que nós temos aqui, eu vou falar dessa região, né, porque do restante o palavra deu uma explicação, porque aqui nós estamos diferentes, né? Uma região que, além da altitude, ela tem uma área irrigada muito grande. O Central ele tem 140 mil hectares irrigados, só que desses 140 mil hectares, que estão em 14 municípios, que eu sou gestor desse polo, né, nós temos praticamente 50% aqui no município de Cristalina. E por isso que eu vou me ater um pouco aqui em Cristalina e vocês vão entender que isso acontece praticamente em todo o polo de irrigação. Cristalina é um município que tem uma população de 60 mil habitantes, né? Uma área total de 612.200 hectares, é um município bastante grande, né? A área cultivada, agricultável desse município é de 320 mil hectares. A área cultivada durante um ano, que nós fazemos 2 até 3 safras, é de 520 mil hectares, né? A área irrigada é de 66 mil hectares, quase metade da área irrigada do Polo Planalto Central está em Cristalina, tá? E tem uma área de pastagem de 80 mil hectares, com mais ou menos 140 mil cabeças de bovino. A área de soja que nós plantamos aqui é de 280 mil hectares. E aí nós começamos aonde interessa bem para vocês. A primeira safra de milho aqui, ela não é grande, tá? Mas em toda a região se planta milho no verão, tá? Enquanto no resto de Goiás praticamente não se planta milho. Aqui planta milho por causa da irrigação. E eu posso dizer para vocês que nesse ano, em tendo essa possibilidade de um milho ter preço em dezembro, janeiro e início de fevereiro, o que vai acontecer? Por causa da irrigação, nós acreditamos que vai ter uma turma daqueles que irrigam que vão plantar milho lá para dia 10, dia 15 de setembro, eles vão estar plantando milho, tá? Porque eles estão vendo uma possibilidade de ter preço no milho em janeiro, tá? E aí, nós plantamos nessa safra, passou 12 mil hectares no verão, plantado em final de setembro, início de outubro, no ano passado. Esse ano nós estamos achando que essa área de milho ela vai aumentar, por causa desse fator que nós colocamos aí. Nós temos uma safra de feijão, também de verão, que é plantado em final de outubro, né, que chega a 10, 12 mil hectares. Temos uma área de café de 2 mil hectares e uma área de algodão de 8 mil hectares. Né? A segunda safra é que é mais interessante para vocês. Aí nós temos uma área de milho safrinha aqui no município de uns 75 mil hectares. Mas nas outras regiões aqui, nós também temos uma área de milho safrinha bastante significativa, porque uma parte desse milho safrinha ela é irrigada, tá? Com altíssima produtividade, né? Enquanto lá na área de sequeiro, na safrinha, nós temos uma média aí de 90 sacos por hectare, na área irrigada ela chega a 140 sacos por hectare. Então, a turma irriga bastante milho. Né? Nós temos uma área de sorgo significativa, uns 40 mil hectares aqui, mas em toda a região passa de 200 mil hectares tranquilamente, né? É bastante significativo. Tem uma área de trigo irrigado de 1.500 hectares, e o restante aí na nossa região, que a gente planta também bastante, são os HF, alho, batata, cebola, cenoura, beterraba, né, tomate, tudo isso daí dá uns 10 mil hectares, e temos um milho doce, né, para a indústria, que está na casa dos 15 mil hectares, né? Temos
O milho para semente, nós plantamos muito milho para semente aqui, né? Fica na casa dos 10 mil hectares, e o milho para pamonha, porque goiano gosta demais de pamonha, né? E está aí na casa dos 500 hectares. Então, vocês veem a miscelânea que nós temos aqui de cultura. Além disso, nós temos uma área de produção de frutas aqui que é muito variável. Nós temos maçã, pêssego, uva, atimóia, goiaba, caqui, abacate, abacaxi, banana, pitaia, manga, tudo isso que vocês imaginar aqui produz, tá? Por causa da altitude, tá? E tudo isso daí é irrigado. Não tem nada dessas fruticulturas que não é irrigado. Além disso, nós produzimos alpiste, aveia, ervilha, batata doce e grão de bico, tá? Tudo isso é plantado aqui. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece com a irrigação. A irrigação, sem a irrigação, nós exploramos em torno de máximo 10 atividades. Com a irrigação, nós exploramos 60 atividades. Então, na irrigação, o que acontece é que o produtor não escolhe a cultura acaba escolhendo ele. É o caso do milho, né? Que, de vez em quando ele atinge isso daí, esses patamares, eles pegam agora em setembro, em vez de plantar outras coisas, ele planta milho, porque ele sabe, primeiro, uma cultura fácil de ser conduzida, uma cultura que, aplicando tecnologia, ela dá altas respostas de produtividade, principalmente por causa da altitude, o milho gosta de altitude para aumentar a produtividade. Mas o que acontece com esse mercado e colaborando um pouco com a palavra? Aqui, enquanto nas outras regiões eles fazem realmente um milho safrinha, né? Terminou aquela janela, eles vão naquela janela e planta ali, e quando chega em junho, o milho já está pronto para colher, julho já vai colher. Aqui em Cristalina nós temos milho que ainda está madurando, debaixo dos pivôs. Tá? Então, a colheita do milho aqui, ela vai se estender, vai chegar lá no início de outubro, para colher tudo que está aí. Tá? Por isso que não aparece muitas vezes, não tem muito, é que tem muita gente ainda que está irrigando milho. Eu saí para o campo esses dias, tem milho acabando de chegar agora, quer dizer, vai colher daqui lá para o início de setembro, quando no resto do estado de Goiás já está tudo colhido. E o interessante é vocês perceberem que esse milho irrigado, ele chega na casa aí, é uma produtividade bastante alta, ele chega aí na casa dos 150 sacos por hectare. Que é como o produtor sabe que não vai ter erro na disponibilidade de água, ele investe em tecnologia, investe em milho de ponta. Então, ele tem alta produtividade. Tá? O milho safrinha, por outro lado, ele chega aqui, está chegando esse ano, porque choveu até mais tarde, na casa dos 90 sacos. E por que a turma ainda não colocou à disposição esses outros 30%? Tá? Ele não está muito preocupado. Por aquilo que o Luciano falou. Primeiro, o que ele tem é que ele vendeu muito milho antecipado, cumpriu o contrato, ele está mais capitalizado esse ano do que os outros anos, tá? Ele vendeu a soja a um preço razoável, até bom, né? Já vendeu soja futuro para comprar os insumos para essa próxima safra, então ele está mais capitalizado. Então, esses 30% que está sobrando aí, ele vai fazer o jogo dele, né? Vai fazer o jogo dele, vai vender um pouco ali para frente. E tem uma coisa muito interessante aqui, que é a questão de armazenagem. Até uns 5 anos atrás, essa armazenagem ela tinha que vir do campo para ser armazenada na cidade. Hoje, a armazenagem no campo ela já tem uma quantidade muito significativa e está próximo, ou já está ultrapassando, a quantidade de armazenagem que tem na área urbana. Um outro detalhe que temos aqui é que aqui, de maio até hoje, não choveu mais. Então, ele não tem que, com essas máquinas modernas que tem, ele não tem que trazer milho para fazer a limpeza nos armazéns do coisa. Não tem mais fazer isso. As máquinas colhem um milho com alta qualidade de limpeza, tá? E seco.
Então, ele armazena lá na propriedade mesmo, em silo bolsa, nos armazéns que eles têm lá, e essa parte desse milho, eu acho que ele vai fazer o jogo que ele achar mais interessante, né? Isso daí é o que nós estamos vendo acontecer, né? Isso daí é mais ou menos o que nós tínhamos para pôr para vocês, e estamos mais dispostos a discutir, tá? O para frente, o que vem aí. O que eu posso dizer para vocês, tá? Nós estamos negociando com a Agência Nacional de Água, hoje foi um grande embate com eles, para eles disponibilizar mais água para a irrigação. Essa região aqui, dentro em breve, nós vamos sair de 140 mil hectares irrigados para uns 300, 350 mil hectares irrigados. Ela tem potencial, ela tem água para isso. E se tem duas culturas que estão casando muito bem aqui, muito bem por causa da produtividade que se acrescenta na hora de irrigar, é a soja e o milho. Só para vocês terem um detalhe, a soja irrigada aqui, a nossa média da soja irrigada, ela chega a 85 sacas por hectare. A média da soja sequeiro está em 55, você tem 35, 30 sacos de diferença por hectare. É uma coisa muito excelente. E com pouca irrigação. O milho safrinha de sequeiro está em 90 sacos. O milho safrinha irrigado, que vem depois da soja, está na casa dos 150 sacos por hectare. Quer dizer, é um diferencial muito grande e todo mundo está buscando irrigação, tá? E nós temos água para ampliar essa irrigação. Tá? É uma região farta em água, sabe? Não vamos acabar com a água de jeito nenhum. E essas duas, que nós chamamos de irrigação sazonal, que começa em outubro e termina em maio, ela ocorre no período da chuva. Tá? Só que quando falta 10 dias de chuva, 15 dias de chuva, ela vai lá e complementa com a irrigação. Isso daí tem dado esse incremento de produtividade e um incremento muito grande na segurança do produtor. Ele sabe que ele não vai ter risco de perder por intempéries climáticas. Tá? E nessas condições, ele está vendo que esse casamento milho e soja, ou, aliás, soja e milho, e principalmente milho com braquiária, tá? É um casamento que ele está achando muito interessante, tá? E que todos estão perseguindo. E tem um outro caso que nós temos aqui, que é a soja e algodão. Planta a soja em 25 de setembro, quando chega início de janeiro, ele tira a soja e planta algodão. Um excelente resultado. Então, essas questões nós estamos vendo crescer e nós vemos que aqui é um lugar de um potencial enorme para essas duas culturas, sabe? Então, tá aí, era isso que eu tinha que apresentar dessa região, tá? E vamos em frente, que eu acho que esse Brasil merece essas questões. E parabenizar vocês, eu acho que esse relacionamento de quem produz com aqueles que realmente usam o nosso produto é excelente, sabe? Nós temos que discutir isso daí todo ano e com clareza, com essa clareza que o Cristiano Palavra colocou. Olha, está aqui, nós podemos ter problema de preço baixo daqui a pouco. E o produtor tem que fazer isso e não ficar guardando um produto aí que ele sabe que daqui a pouco ele pode ir lá com os burros lá, tá? Muito bem. Senhor Lécio, muito obrigado aí pelas informações que o senhor trouxe. Nós vamos então abrir aí para conversarmos um pouco. O João vai abrir a tela aí para que todos os nossos convidados possam aparecer também aí, a imagem. E o senhor colocou uma questão no final, né, sobre parabenizando a associação ou as associações pela iniciativa de fazer essa conversa. Os produtores do Espírito Santo normalmente fazem viagens ao Centro-Oeste através aí por intermédio dos parceiros aí dos corretores. E esse ano, em função dessa pandemia, não foi possível. Mas, de toda forma, essa foi a maneira e a ferramenta que nós temos que aproveitar para fazer essa aproximação com vocês, para fazer a conversa e onde nós julgamos que a informação é muito importante, né? A informação segura, né? Principalmente no momento que a gente percebe que existe um fator
que agrava muito a situação de estados como o nosso, que é a especulação, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a esse fator. Então, eu agradeço também, senhor Alessio, pelas informações que o senhor trouxe, e nós vamos então agora partir aí junto com o Wilson, principalmente o Flávio e o senhor Jaime, para começar um bate-papo. Claro, os demais também aí, o Zé Ilson e o Gustavo podem participar, não tem problema. E assim, eu tenho algumas perguntas aqui que eu já tinha aqui já preparado e também já está chegando aí no chat, e inclusive ao pessoal que está nos acompanhando no YouTube, pode enviar as perguntas para o chat aí da live, também pode enviar para o WhatsApp. Não esqueça também de colocar os nomes e granja ou empresas que estão participando, isso é muito importante também para que nós saibamos quem está participando conosco nesta noite. Cristiano, você colocou aí sobre a questão da produção brasileira, né, e até dos volumes que estão sendo trabalhados aí e que vão gerar no final aí um estoque final, aí um estoque de passagem, como nós chegamos, praticamente igual ao ano passado, né? Quer dizer, isso não seria um fator para que deixasse o mercado mais regulado em relação a preços, como foi no ano passado? Ou nós podemos atribuir a essa alta a outros fatores que estão se predominando neste momento? Como é que você poderia complementar essa informação, já que os números, né, de produção, de exportação, a propósito da exportação, tem um número aí, como você colocou, que está menor do que do ano passado. Quer dizer, para o Brasil cumprir aí a meta de 34 milhões ou 35 milhões de toneladas de exportação, vai ter que exportar aí em torno aí de 5 milhões de toneladas daqui para frente até o final do ano. Então, por que esse fator de preços tão aquecidos assim? Bom, Nélio, a pergunta é muito interessante. Primeiro é importante a gente colocar que a gente vai ter um estoque muito parecido no final desse ano comercial com o do ano passado, mas por fatores um pouco diferentes. O ano passado, o Brasil produziu quase 101 milhões de toneladas, mas ele já trazia um estoque de quase 15 milhões de toneladas disponibilizadas ali. Então, foi possível para o Brasil chegar a quase 42 milhões de toneladas exportadas. Esse ano vai ser muito difícil que a gente consiga chegar nesse número, porque a gente já começou com um estoque menor, né? Já tinha 10 milhões de toneladas, a safra foi boa, foi muito boa, apesar dos pesares, como eu comentei ali, né? Apesar de uma produtividade menor no Brasil inteiro, a área plantada cresceu 13% só aqui no estado de Goiás, para vocês terem uma ideia. A gente plantou 200 mil hectares a mais de milho safrinha do que em 2019. A gente plantou 100 mil hectares a mais de sorgo do que plantou em 2019. Então, preços fortes puxam produção. Então, alguns analistas comentam muito, né? Qual que é a solução para preços muito altos? São os próprios preços altos, porque se eu tenho um preço alto, eu produzo mais e aí eu acabo colocando mais disponibilidade no mercado, né? Então, e os preços tendem a cair. O que está fazendo com que esse movimento seja diferente nesse ano? Primeiro, dólar. Estamos vendo um dólar acima de R$5 aí, né, pessoal? Nunca vimos antes isso. Taxa de juro a 2% no Brasil ao ano, Selic, né? Não a taxa, infelizmente, para quem capta, né? Mas a taxa para o banco está em 2%. Isso é inédito e isso faz com que, se a gente tem se você for fazer um investimento do Brasil, ele só rende 2% ao ano, que é muito próximo do que rende num país mais seguro, por exemplo, como Europa, como Estados Unidos, o investidor deixa de colocar o seu dinheiro aqui e faz com que o dólar fique mais caro, né? Mas, além do dólar, a gente tem uma situação, o que eu traria de explicação para os preços atuais? Demanda, e aí o dólar justifica a demanda externa, que apesar de uma exportação menor, ela ainda é forte, e o exportador consegue pagar bons preços.
E segundo lugar é o que a gente colocou já antes, uma colheita atrasada encontrando um mercado muito vendido antecipadamente. Então, se a colheita está chegando a 75% agora e nós já vendemos 70%, praticamente o que se colheu até agora foi para cumprir contrato, está sobrando pouco milho disponível. E a outra questão é o que o Alessio colocou também, a retenção de vendas, né? De certa forma, a bola está na mão do produtor nesse momento, porque ele está bem capitalizado, ele costuma deixar 30%, 20% da sua safra para negociar mais à frente, ele vai possivelmente manter essa comercialização tradicional que ele tem e vai carregar estoques mais para o final do ano. O que pode estar acontecendo, pessoal? Sempre quando... É importante salientar aqui que isso é uma visão que nós temos hoje, é uma fotografia que a gente tem hoje de expectativa para o mercado. Não temos bola de cristal, infelizmente, como a gente estava brincando no começo, né? Pode ser que o preço continue subindo? Pode, tem alguns fatores que podem sim colocar ele mais alto. Mas hoje eu vejo que o mercado está antecipando as altas que já são costumeiras no segundo semestre. Por não estar encontrando a oferta necessária, o mercado está antecipando essas altas. E eu vejo que em algum momento as indústrias locais vão estar abastecidas, os exportadores, como eu falei, a competitividade externa não vai deixar com que o preço continue subindo sem parar, então pode ser que a gente veja preços se estabilizando mais rápido nesse ano e não subindo consistentemente, como a gente viu em 2019, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, atingindo um pico, né? Talvez a gente tenha esse pico de preços mais cedo esse ano. É diferente, mas pode sim ocorrer, pode ser que o pico do preço esteja muito próximo do pico da colheita, não é algo natural, mas é possível sim. Ok. Wilson, Flávio, seu Jaime, querem já colocar alguma pergunta, alguma questão, alguma consideração? Pois bem, Nélio, parabenizar o Cristiano e o Alessio pela fotografia mostrada aí do mercado. A questão que envolve produção, exportação, tudo isso que está envolto no mercado nos faz ter uma noção básica de um ano bem atípico mesmo. Dá a impressão que o produtor capitalizado, eu acho que é o principal desses motivos citados que segura o preço, né? Abaixo de tanto eu não quero vender, se subir de tanto eu vendo, não estou precisando agora. Mas dá aquela impressão de um ano que acontece a cada 5, 6 ou 8, que o milho faz um movimento inverso. Ao invés de subir à espera do milho da safra verão, ele baixa para poder esvaziar silo e colocar a safra de soja. Perguntar para os dois, para o Cristiano e para o Alessio, se vocês fossem arriscar hoje, você tem uma agroindústria, compra antecipado agora para passar até esse período da safra verão, ou deixa para comprar lá no verão, ou vai comprando um estoque mais mediano para comprar lá na frente? Qual seria uma estratégia? Flávio, sua consideração é bem pertinente, acho que a sua leitura é interessante, o mercado volta e meia, depois de alguns anos, ele vira um pouco do avesso, né? A sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né, Flávio? Realmente é o que todo mundo gostaria de prever, né? Mas assim, é como eu falei, com os números que a gente tem na mão hoje, eu diria que muito dificilmente a gente vai ver o milho subindo como a gente viu nas últimas semanas. A gente viu o milho subindo quase R$1 por dia, né? Quem está mais na ponta da comercialização aí, o José, o Gustavo, às vezes rodava um negócio ali, se você não conseguisse concretizar ele no dia, no outro dia o produtor já não queria mais aquele valor, né? Então, assim, é difícil que isso se sustente por muito tempo. Então, eu diria, a melhor estratégia seria agir com cautela. Faz uma parte da sua cobertura nesse momento, infelizmente vai ter que pegar preços mais salgados, mas é porque não dá para garantir até quando o produtor vai conseguir reter esse grão. Porque assim, a gente sabe que o custeio da soja para 2021 tá feito já praticamente, né? A safra está a menos de 5 semanas, aí já começa. Então ele não vai ter uma necessidade muito grande já de imediato. O custeio da safrinha que vem, ele é um pouquinho mais tarde que o da safra de verão. Pode ser que exija alguma venda aí no médio prazo.
mas também o produtor tem outros mecanismos hoje para conseguir se creditar. Inclusive, a venda da safrinha 2021, lá no Mato Grosso, já passa de 40%. Então, assim, a gente vê que o mercado está se antecipando muito, né? Então, eu acho que dividir essas suas compras entre agora e um pouco mais à frente, especialmente depois de setembro, eu acho que seria uma estratégia razoável aí para tentar vencer esses preços. Agora sim, eu lembro, assistindo a live que vocês fizeram há 3 semanas atrás, eu lembro que uma discussão comum entre todos foi a mudança no modus operandi da indústria interna e do consumidor interno aqui no Brasil. Isso é fato, pessoal. A gente vê que cada vez mais isso se torna necessário. Criar mecanismos para que o consumidor final, o criador ou a própria indústria alimentícia, ela se haja como um exportador ou haja como uma indústria de etanol está agindo, comprando muito antecipado, conseguindo fazer a trava de preço com o produtor. Isso é uma mudança no mercado como um todo e que vai depender muito das corretoras, das cerealistas, que o produtor precisa ganhar confiança de que vendendo para um consumidor não tão grande, digamos assim, não tão tradicional, né, o contrato vai ser cumprido, né? E da mesma forma, o contrário, né, que o produtor também venha a cumprir o contrato que firme com os senhores, por exemplo. Então, a gente precisa gerar uma mudança no mercado. A indústria local precisa se antecipar também, fazer suas travas de preço, fazer suas proteções em bolsa, para proteger de solavancos lá no mercado mais à frente. Então, isso vai passar também pelas corretoras, porque eu vejo que muitas vezes a indústria não está tão ligada diretamente ao produtor, mas tem intermediários nesse negócio. E para garantir que esse contrato vai ser cumprido, precisa melhorar os mecanismos, porque há muita reclamação do consumidor final menor, digamos assim, que não é uma grande trade, uma grande indústria, a Bung, enfim, essas grandes, de que o contrato não seja cumprido, né? Então, a gente vai ter que mudar, trazer alguns mecanismos para que isso seja mais fácil de se fazer. Wilson, alguma pergunta por aí? O senhor Alessio quer falar sobre a pergunta, Nélio? Oi, senhor Alessio, por favor, então pode falar. Wilson, se você tiver alguma pergunta, pode ir se preparando, então, por favor. Bom, o que nós temos que falar nessa questão aí, que nós temos certeza que aqui no Planalto Central vai ter milho em janeiro, tá? Por um motivo muito simples. Nós aqui acompanhamos muito bem o clima, e os meteorologistas falaram. Eles falam que esse ano a chuva vai atrasar um pouquinho. Ela pode começar no início de outubro. Então, se ela começar no início de outubro, em todo o estado de Goiás, o que vai acontecer, né? É que você vai plantar milho em outubro, aí novembro, dezembro, janeiro, você vai colher milho em fevereiro. Só que aqui em Cristalina, a chuva já está armazenada em 180 represas. Como chover até mais tarde, as represas estão cheias. Então, aqueles que quiserem plantar milho a partir do dia 15 de setembro, ou até a partir do dia 10, ele já tem a chuva reservada e ele vai fazer isso daí. Eu tenho certeza que início de janeiro ele vai colher o milho e vai fazer a segunda safrinha inverter. Ele vai colher o milho em janeiro, início de janeiro, ou final de dezembro, e vai plantar soja. Ele vai inverter o processo, porque ele sabe que nós vamos ter preço de milho em janeiro. Isso daí vai acontecer. E isso daí vai acontecer não aqui em Cristalina, mas vai acontecer em toda a irrigação do Planalto Central, porque o produtor sabe, olha, planto milho, colho em janeiro, vendo esse milho e planto soja ou planto feijão, e ele tem água para isso daí. Ele já tem a chuva armazenada. Então, isso daí eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, vai acontecer em todo Goiás? Eu acho meio difícil, porque se a chuva atrasar, todo mundo aqui planta em função da chuva. O que não acontece em Cristalina é que a grande maioria dos produtores tem a chuva dele já armazenada nas represas. Tá? Seu Alessio, aproveitando essa questão que o senhor colocou aí sobre o período das chuvas, a reserva de chuva, o senhor falou aí sobre a boa parte da colheita que vai também, ou boa parte, um volume significativo da colheita que vai acontecer em setembro. Isso no momento que ocorrer, o senhor acha que ele pode ser um motivo de esfriamento de preço no mercado?
Eu acho que pode, sabe? Porque vocês têm uma coisa que tem que entender o processo aqui, né? Aqui nós colhemos soja mais tarde, por causa desse clima que chove um pouco mais tarde. Às vezes nós falamos que chove dia 15 de outubro, mas ela começa início de novembro, então nós começamos a plantar mais tarde o milho safrinha. A janela nossa é mais curta. Quando nós vemos lá a região de Rio Verde, Mineiro, Jataí, que eles já estão acabando de plantar o milho safrinha aqui, nós às vezes estamos começando, em final de janeiro, plantando milho safrinha até em março aqui, tá? Então, essas questões que nós vamos saber agora. Essa turma que irriga, sabe? Muitas vezes ele escolhe lá e já fala, não, estou já na boca da safra, escolhe o milho, vende o milho para comprar insumo à vista, tá? Pagar porque ele já vai plantar outra safra, tá? É imediato. É aquilo que eu falei, a irrigação propicia um tipo de mercado, um tipo de procedimento do produtor totalmente diferente, tá? Eles têm as coisas dele, ele fala, não, ele deixa secar o milho lá e, de repente, ele vê, tá? Olha, o preço do milho está bom, colho, coloca o caminhão, já entrega e manda embora. Ele não quer se aborrecer, porque já está chegando a outra safra e ele tem que trabalhar todas as coisas ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, sabe? E aí o milho ou dá uma freada nos preços, como diz o Luciano, né? Ou cair até de preço, sabe? Porque a safra agora que ela está realmente entrando aqui na nossa região, ela está entrando a todo vapor a colheita da safra de milho. Tá? Muito bem. Wilson, você quer fazer alguma consideração agora? Nélio, parabenizar aí ao Cristiano, ao seu Alessio, né, pela explanação, foi muito boa. A pergunta realmente de 1 milhão o Flávio já fez, né, foi muito bem feita. A gente está num ano muito atípico mesmo, os compradores, acredito que nos últimos anos não tinha visto alguma coisa tão rápida, né? Acontecer tão rápido e nesse momento agora que todo mundo esperava um preço melhor, né? A gente viu totalmente diferente. Então, assim, a pergunta seria, que o Flávio fez mesmo, se aposta ou não, né? Agora ou depois. O Cristiano já deixou bem a explanação dele, o que ele acha, né? Que seria fazer uma média mesmo, né? De compra, né? Hoje, aqui no Espírito Santo, a gente vê a oferta muito pequena, ela acontece, às vezes você recebe, toma um café e já perdeu, porque já passou para outro, alguém já comprou, e um grande problema que a gente enfrenta nesse momento também aqui é transporte. Então, além do preço do milho está no patamar que está, a gente ainda briga pelos mesmos caminhões, aí o frete onera e o nosso produto chega a cada dia mais caro. Eu não sei se tem alguma solução para isso. Cristiano, se o Alessio quiserem fazer algum comentário, ou também o José Ilson ou o Gustavo, por favor, fiquem à vontade. Gustavo, acho que você queria falar, Gustavo? Gustavo. Gostaria de colocar, né, para os que estão assistindo aí, a gente tem verificado, nós que estamos na ponta de cá, atrás dos produtores, aí eu acho que tanto o Cristiano quanto o seu Alessio colocaram pontos chaves no porquê desses preços hoje, né? O seu Alessio botou hoje aqui na região de Cristalinha, nos produtores, a maior parte da armazenagem hoje do município já é nas propriedades rurais, então o produtor ele não tem mais aquela obrigação de, no momento que ele está colhendo, trazer essa produção para um armazém geral ou vender direto na boca da máquina, que é o que a gente sempre percebeu, que o consumidor aí do Espírito Santo ficou sempre esperando esse momento. Também conhecido como, sempre popularmente chamado como o pico da safrinha, que historicamente foi um momento de menores preços, né? Hoje o produtor está bem estabilizado e ele tem essa estrutura, ele tem alternativas de armazenamento, ele tem o silo bolsa, o pessoal está cada vez mais usando,
Então, hoje, esse ano, a gente está enfrentando esse ano que o produtor está muito bem capitalizado, com esse dólar alto, que é as informações que o Cristiano trouxe. A gente acompanha o mercado da soja, vocês também acompanham e sabem os preços que o farelo de soja está chegando aí hoje. Então, assim, eu acho que as perguntas feitas foram do que fazer agora. O ponto-chave, a principal preocupação do consumidor no Espírito Santo hoje é o que fazer. Entro comprando agora ou não? O seu Wilson acabou de comentar, nós temos um gargalo logístico grave. Como ter mais tranquilidade? Eu acho que quem consome o milho, o farelo de soja, o sorgo, mas principalmente o milho, que é o que nós estamos falando aqui hoje, tem que procurar o quê? Médias, não procurar acertar qual que é o melhor momento, qual que é o momento, deixar de comprar no preço mais alto. Acho que não é isso. A gente está percebendo hoje, por exemplo, hoje o que tiver de milho aqui disponível no mercado, a gente pode travar e vender, mas a gente não vai ter caminhão para entregar. O Zé Wilson e os nossos parceiros da ponta daí, que são os responsáveis por essa questão logística. Então, assim, a gente verifica uma questão comportamental, que todo mundo está esperando esse melhor momento, e está entrando todo mundo também ao mesmo tempo comprando. E quando entra todo mundo ao mesmo tempo comprando, é um certo desespero, digamos assim, a escalada de preços é inevitável. O que eu acho que hoje o consumidor do Espírito Santo teria que procurar? Procurem bons parceiros, tem excelentes corretores aí no estado do Espírito Santo, o pessoal que está há muitos anos, que trabalha muito sério, com documentação certa, com preço justo de frete, com preço justo na mercadoria. A concorrência hoje faz com que esse pessoal aí do Espírito Santo também, e nós aqui, tenhamos que estar brigando por preços também em alguns momentos que não existem. Então, assim, devido à concorrência que entra também do nosso lado aqui na ponta, vamos dizer assim, na origem da mercadoria. Então, assim, procurem bons parceiros, façam compras regulares, não fiquem tentando comprar tudo de uma vez, que senão a gente vai ver o produtor, digamos assim, sentar em cima da mercadoria e achar, tem muita gente me procurando, eu vou esperar mais um pouquinho para vender, e essa escalada ela acaba se tornando inevitável. Ok. Tem algumas perguntas aqui, a gente já está aí partindo também para os 10, 15 minutos finais aí da live, tanto para o Cristiano, para o seu Alessio, ou principalmente aí para o seu Alessio, qual o percentual da produção da região de Cristalina que está já com a venda comprometida, no caso aí, a colheita de 2021, a produção de 2021, né? E emendando aí essa pergunta, o mercado consumidor teme falta de produtos como o sorgo e o milheto, né? Como que está isso aí, seu Alessio, hoje? E a informação em relação a 2021 já, o que já foi vendido em 2021? Veja bem, no caso da soja, nós temos aí já 60% da safra da soja do ano que vem vendida, tá? Então, você vê que é um... Mas no caso do milho, eles não fazem muito venda antecipada, principalmente esse milho de verão, que não é uma quantidade muito significativa. Só para você ter uma ideia, nós temos aí, da área do município, no milho de verão, que é plantado a partir de dia 10 de setembro, aqui, por causa da... Eles não fazem muita questão de vender, não, porque é uma área que não chega a 10% da área de plantio do município. Ela chega aí na casa dos 5% de área plantada, eu acredito que vai chegar em 5%. Então, eles não têm muita preocupação em vender, porque o milho, nesse caso dessa safra verão aqui, ele é mais para fazer uma rotação de cultura, numa área que ele está lá, que vem plantando soja há muito tempo, ou na área de irrigação, que ele tirou feijão, aí ele não pode plantar soja em cima, e ele planta milho, tá? Então, ele não tem muita preocupação em vender, não. Mas vende alguma coisa que eu acredito que está aí na casa dos 20%, desse milho que ele sabe que vai plantar, uns 20%, 30% já está comprometido, sabe?
E esses produtos alternativos ou paralelos aí do sorgo e o milheto, como que o senhor está vendo? Porque também estão aquecidos, não é? Está aquecido. E nós temos uma área de sorgo aqui significativa, né? Eles estão colhendo agora. Nós temos, acho que a maior área de sorgo que planta aqui é a Cristalina. Nós temos aí 40, 50 mil hectares plantados. Tá? Uma área significativa também, que a gente não coloca, mas que eles colhem, que é o milheto. Sabe? Eles plantam o milheto para fazer cobertura de solo, né? Mas quando ele produz bem, eles pegam e colhem. E esse ano produziu bem. Agora, a gente não sabe mensurar. Eu acredito que está na casa aí dos 80 mil hectares de milheto, sabe? E todas essas culturas, esse ano produziu muito bem, porque choveu até maio, coisa que não acostuma chover aqui. Aqui, quando chega 15 de abril, para de chover. Choveu até 15 de maio. Então, o milho que foi plantado produziu bem, o milheto, o sorgo, tudo isso produziu bem. Então, eu acho que tem uma quantidade de milheto significativa, mas o milheto que eles colhem, muitas vezes, é vendido como semente para plantio de planta de cobertura. O milheto é usado muito mais como planta de cobertura. Da fala do senhor, milho plantado final do ano nos pivôs, colher em janeiro, e aí vem a pergunta, vai ter secador para esse milho junto com a soja em janeiro? Tem, porque o milho, a soja chega no final de janeiro, né? O milho você tem como fazer ele chegar no início de janeiro. Então não tem uma concorrência para isso daí. E quem planta milho em janeiro, muitas vezes, para colher em janeiro, aqueles produtores que têm secador na fazenda. Aqui está muito bem estruturado para isso. Tá? E o milho, que ele já sabe o seguinte, ele vai colher e vender. Porque quem planta esse milho para colher em janeiro é que ele quer ter um caixa em janeiro. Tá? E a soja aqui, por mais que você plante cedo, você só pode plantar soja a partir do dia 25 de setembro. E essa soja, você só vai colher ela em final início de fevereiro. Tá? Então, ele quer fazer muito vezes um dinheiro no início de janeiro, aí ele planta um pouco de milho. Tá? Uma pergunta agora, talvez direcionada para o Cristiano. Cristiano, nós vimos aí, você comentou aí do levantamento de safra que foi divulgado hoje pela Conab, e uma informação que me chamou muita atenção foi aí que existe a expectativa de se exportar até 82 milhões de toneladas de farelo de soja, né? Soja em grãos, obviamente, e que o consumo interno pode chegar aí a 47 milhões de toneladas, alguma coisa assim. Se nós fizermos essa conta, nós estamos aí falando de 129 milhões de toneladas. E o restante? Porque vai se produzir 121 milhões de toneladas, não é isso? A nossa expectativa é um pouco maior na produção. A gente espera, isso dado da nossa consultoria, né? 125 milhões de toneladas para esse ano. Foi uma das melhores produtividades médias da história do país. Para Goiás foi a maior de todas. 60 sacas por hectare de média do estado, foi a primeira vez. Mas é muito interessante seu comentário, Nélio, porque a gente tem... Há poucos dias atrás, a Conab fez uma reunião para algumas entidades e a ProSoja estava presente, e eu fui convidado para acompanhar, mostrando que a Conab vai, logo nos próximos meses, trazer uma atualização dos números, provavelmente das 4 últimas safras. Por quê? Porque as contas não estão batendo, é o que você falou. Desde 2018, quando a China cortou relações com os Estados Unidos e a gente passou a exportar mais de 80 milhões de toneladas de soja, a conta não está fechando. Então, é difícil, é um trabalho muito difícil que a Conab tem de estimar quanto produziu no Brasil inteiro, quanto vendeu. Exportação é mais fácil, porque está registrado lá, tem as notas, dá para conferir. Agora, produção e estoques é um número muito difícil de prever. Bem provavelmente a gente vai ver a Conab reajustando as últimas 4 safras nos próximos meses, colocando estoques maiores, estoques iniciais maiores e ajustando inclusive a produção. Aí sim vai fazer sentido, realmente a gente vai fazer a soma aí e vai dar certo, 80 de exportação, mais 47 de consumo, a produção e os estoques vão ter que subir, porque senão realmente não fecha a conta. Mas já até completando a resposta anterior do Alessio, vejam só, pessoal, a gente já tem 60% da soja que vai ser plantada já vendida.
Os nossos clientes, já boa parte deles já tem 5 a 10% da safra soja 2022 já vendida. É assim, o que o chinês está prevendo? Ou eles vão, de novo, romper relações com os Estados Unidos, isso é provável, principalmente se o Trump ganhar a eleição, que vai ser em novembro agora, porque assim, eles estão se abastecendo de tudo que é possível, eles estão comprando tudo que é possível no Brasil. Então, assim, de soja, né? Inclusive de carnes, de outros produtos. Então, provavelmente eles estão se preparando para algum problema, de novo, com a relação com os americanos. E também o consumo deles está crescendo de novo depois da febre suína africana. Então, assim, o mercado vai continuar aquecido. Por mais que a gente tenha preços que podem sim cair no futuro, falando de soja e milho agora, essa antecipação de vendas já nos mostra que o mercado vai se estabilizar num patamar completamente diferente do que a gente viu nos anos anteriores. Acho que já podemos começar a esquecer milho abaixo de R$30, milho abaixo de R$20, que não foi tão longe, né, pessoal? Se a gente olhar para trás, 2017 ainda tinha milho abaixo de R$20 em pico de colheita. Milho abaixo de R$15 no Mato Grosso. Essa é uma realidade cada vez mais distante diante da demanda externa que enxerga preços e qualidade aqui no Brasil e diante de uma demanda interna que está se consolidando aqui no país. O consumo, as carnes estão num bom momento de exportação, o etanol está entrando para ficar. Então, assim, é uma nova realidade de preços. E quanto a poder exportar 80 milhões de toneladas de soja, aí é questão de realmente, Nélio, ajuste nos estoques e ajuste na produção. Provavelmente nós estamos produzindo bem mais do que se divulga. Esse boom aí da soja, esses preços aquecidos, podem estimular o produtor a deixar um pouco de lado o milho e partir para a soja, ou os dois setores estão a contento para o produtor? Os dois setores a contento, sim, Nélio. Poderíamos, o milho está super valorizado, será que isso vai puxar a área de milho verão? Eu não acho que vai ter uma diferença tão grande, porque a soja também está muito valorizada. Lembrando que para 2019 e 2020, o produtor não conseguiu aproveitar grande parte desses preços. Muita gente vendeu soja abaixo de R$80, entre R$80 e R$85. Muitos produtores mesmo fizeram essas vendas mais baixas. Ele já chegou no final da colheita da soja com 60%, 70%, 80% vendido em alguns casos. Agora, para a safra 21, aí sim, aí esses preços o produtor vai conseguir aproveitar quase a safra inteira, desde o início da comercialização até o final. Então, fica muito difícil. Para a região de safrinha, o milho não compete com ele só, ele compete com soja mais milho safrinha. Aí bater essa combinação só com milho verão fica difícil, né? Então, podemos sim ter aumento de área de milho verão, mas não tão grande, porque a soja ainda é bastante lucrativa. Seu Alessio, esse valor alto aí da soja, obviamente que também provoca algum interesse, e o milho também, com os preços aquecidos, podem refletir aí em preços maiores aí dessas culturas alternativas, no caso o sorgo e milheto, por exemplo? Olha, o milho aqui, porque para esse nós sempre plantamos uma percentagem de milho verão. Enquanto no estado de Goiás é difícil, mas nós somos a área aqui do Planalto Central que mais planta milho verão. Início de setembro, final de setembro, é o que mais planta milho verão é aqui, né, nessa região. E eu acredito que ela tem uma tendência de plantar um pouco mais esse ano, milho verão, tá? Porque eles estão conseguindo fazer aquilo que eu falei. Planta milho dia 10 de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro, 10 de dezembro. Quando chega final de dezembro, início de janeiro, ele escolhe o milho e planta soja. Planta soja para semente. É altamente lucrativo isso daí, tá? Então, essa é uma condição que faz quem tem irrigação. E nós temos uma área irrigada bastante grande. Então, eu acredito que essa tendência vai continuar, tá? Vai continuar. E nós vamos ter milho em janeiro, como nós sempre tivemos. Eles não vão fugir dessa realidade aqui, sabe? Porque eles estão acostumados a ter uma percentagem de milho. Isso daí eu tenho certeza que isso vai voltar a acontecer esse ano, tá?
talvez com um pouco mais do que os anos anteriores, em função de que eles estão vendo aí que eles podem fazer esse jogo de milho com soja, né? E até milho com algodão. O cara, quando chega início de janeiro, sabe? Lá para o dia 10 de janeiro, ele planta algodão e está colhendo algodão agora, mas com excelente resultado. Então, isso pode acontecer, tá? Então, essas questões, isso só é possível em função da irrigação. Tá? Ok. Nós estamos aqui com 40 pessoas na live, hora 42, baixa um pouquinho, 38, mas enfim, em média de 40 que estão ao vivo. E tem um comentário aqui do José Renato da Silva, que ele é da Corretora Nacional e que apoiou a gente no primeiro webinar. Ele colocou um comentário interessante, né? Quem acreditou em fazer compras futuras nos últimos anos acertou o preço e garantia de abastecimento, mas o mercado precisa confiar no médio comprador. E aí, senhor Alessio, eu vou emendar aqui uma pergunta em cima desse comentário do José Renato, se a organização de produtores, através de alguma entidade, de uma associação, para trabalhar volumes maiores e de forma conjunta, eles conseguem trabalhar aí condições, inclusive em relação a preço melhores do que o normal do mercado? Como que o produtor enxerga esse tipo de atitude? Eu vejo o seguinte, sabe, o produtor ele está cada vez mais organizado. Cada vez mais organizado. Veja bem que hoje nós temos a ProSoja, né, que é uma organização dos produtores que está partindo para essa organização de, olha, vamos vender mais em conjunto, vamos fazer isso dessa maneira e tal. Quer dizer, não existe mais um primarista na agricultura. Existe gente muito mais que ele tem que fazer com a produção, tá? E não arrisca tudo de uma vez. Eu acredito que é uma situação que nós temos que melhorar, organizar e vender quantidade, mas aí do outro lado, que são vocês compradores, vocês teriam que saber o volume que precisa, vocês também têm a organização, e colocar, nós estamos necessitando desse volume, como pode organizar aí para vender isso daí? Isso é possível, né? Através de cooperativa, através de organização de produtores, e através, muitas vezes, de um produtor, tá? Às vezes vocês pensam que aqui, que nem eu sou lá do Paraná, que lá tem que achar 50 produtores para fazer 100 mil sacas de milho, né? Aqui um produtor produz 100 mil sacas de milho, quer dizer, é uma questão totalmente diferente. Ok. Wilson, você quer fazer algum comentário? Nele, não, tá. Tô tranquilo. Não preciso fazer, não, tá tranquilo. Ok. Sim? Nélio. Sim, fala, Zé Wilson. Eu só queria complementar aí o que o Gustavo falou e o Wilson falou, que o momento nosso hoje é mais complicado a oferta de transporte, por causa do nosso modal único de caminhões, do que o problema da oferta de milho e de sorgo no mercado. Mesmo que os preços estão em alta, você consegue comprar milho, consegue comprar sorgo, mas não consegue ter caminhão para atender essa demanda. Uma particularidade também esse ano que está tendo, que o Gustavo acompanha muito bem aí, é que praticamente 90% dos produtores estão querendo vender milho em boca de máquina e quer que bota caminhão. Aí, igual o Wilson falou, todo mundo disputando uma meia dúzia de caminhão que tem aí para atender o mercado capixaba, e aí os fretes sobem, além do milho, o sorgo também está subindo, e a gente está deixando de vender por não ter a garantia do transporte. Aí volta aquela tese que nós conversamos na web passada, que é a questão do modal. E todo mundo esperou comprar milho agora em agosto e setembro para acertar no olho da mosca, como fosse o pico da safra. E nós demos com os burros na água porque nós estamos tendo produto, preços em alta e não tem transporte para poder trazer mercadoria para casa. Então, é o que o Gustavo falou,
trabalhar na média, trabalhar com estoque de segurança e não ficar todo mundo doido, igual está esses últimos dias, atrás de caminhão, batendo lata aí, e não está conseguindo com o caminhão e os fretes disputados por todo mundo. Zé, aproveitando que você está aí com o microfone aberto, qual a diferença em termos percentuais, né, do milho para o sorgo? É uma pergunta que chegou aqui. Então, hoje, a média de percentual que a gente trabalhava lá atrás, em anos anteriores, como esse ano é atípico também com relação a isso, nós tínhamos uma conta bem rápida de fazer. A gente colocava aí 70%, 75% do valor do milho na lavoura, como sendo o preço do sorgo. Por exemplo, o milho estaria ali R$40, nós teríamos sorgo na casa dos R$30. Era a conta que se fazia. Mas hoje nós estamos vendo, por causa da grande demanda de sorgo para confinamento, principalmente de bovinos, a gente está considerando o sorgo hoje na região de Cristalina, a pedido até de R$35 no saco de sorgo, e milho aí na casa dos R$43 a R$45. Então, a demanda por sorgo é crescente, pelo preço alto que está tendo milho, aí o sorgo acaba acompanhando o diferencial de percentual, que era em torno de 20% a 25%, tem hora que cai até para 15% do valor do milho. Mas todo mundo está comprando. Mas de pouca gente está conseguindo carregar e levar para as granjas a quantidade que necessita, porque todo mundo deixou baixar muitos estoques, esperando comprar realmente, igual o Gustavo fala, para acertar na mosca, ou melhor, no olho da mosca, agora no pico da safra, e tivemos realmente essa grande surpresa aí, de ter preço subindo. Tomara que essa visão do Cristiano esteja aí nos dando um fio de esperança, que essa situação que aconteceu em 2018, que o milho também subiu na época da safra e caiu na entre-safra, nós podemos ter esse refresco aí no final do ano. Senão, do contrário, as nossas atividades não suportarão essas altas tão grandes de milho e de farelo de soja, que estão chegando aqui na casa dos R$60 o milho, e farelo de soja passando de R$2.000 a tonelada. Ok. Comentários aqui. Senhor Alessio, por favor. Vocês estão com problema de frete. Vamos analisar o que acontece, né, nesse momento. Acontece que os caminhões, eles estão puxando a safra. Estão envolvidos com a safra ainda. Isso é mais de 15 dias, sabe? A safra, na hora que ela vai tendendo para o final, vai ter caminhão à disposição. Que eles preferem, os caminhoneiros, a fazer frete aqui, muitas vezes ainda existe, da lavoura para a cidade, são fretes curtos, e com resultado maior do que pegar fretes longos. Mas eu acredito que isso é questão de dias aí, isso daí vai terminar essa safra, ou ela vai chegar num ponto de pouca necessidade de caminhão, e aí os caminhões vão ficar mais disponíveis. Acontece que vocês não estão só disputando entre vocês estão disputando entre os produtores que estão colhendo e vocês que querem frete mais longo. E o frete mais longo, os caminhoneiros procuram evitar nesse momento. Ok. Comentário aqui do Gabriel Silva Braga, parabéns pela live. O Erasmo Schwantz falou, não vai ser fácil se ficar nesse rumo. Um comentário do Helder Campos Fonseca, o mercado hoje está acontecendo devido ao dólar alto, produtor capitalizado, soja valendo 110 para cima, contrato futuro já a 100, feijão na casa dos 200 e por aí vai. A área de sorgo de 2020 veio com muita quebra, perspectiva de 80 sacos por hectare, saindo na média de 50 sacos por hectare e dando até menos. Tem algum comentário sobre isso aí, seu Alessio, ou até o próprio Cristiano? É isso mesmo que o Helder colocou? Eu acho que... Pode falar, Martim. Eu gostaria de colocar a respeito da quebra de produtividade do sorgo. O senhor Alessio também é engenheiro agrônomo e está muito mais experiente aí do que todos nós. Eu sou engenheiro agrônomo também, e a gente sabe que um comportamento do produtor, até então, é do sorgo ser uma cultura que ele não investe tanto. Geralmente o sorgo é plantado, até então, esse ano foi plantado, o pessoal investiu um pouco mais.
porque viu essa tendência de preços melhores. Mas mesmo assim, o produtor ele não investe na cultura com adubação, com as questões preventivas, ele não, a condução da cultura, ele não investe igual ele investe na soja e no milho. Geralmente o sorgo ele é plantado em áreas que já terminou a janela de plantio do milho, em áreas de maior risco. Então, assim, o sorgo, a gente traz um alerta. Além disso, o produtor, nenhum armazém praticamente abre espaço para armazenar sorgo. Então, você tem um volume de ofertas grande de sorgo agora. Em alguns momentos aí, a gente já chegou a negociar sorgo até a 90% do valor do milho. Eu trago um alerta que eu vejo o pessoal para correr do milho pensando muito em partir para o sorgo. Eu acho que ainda tem que se tomar cuidado com isso. Essa questão que o Helder trouxe da quebra de produtividade é real. Esse ano a gente teve aí um alto índice de clavíceps, que é a mela do sorgo, chegou em alguns, que é um fungo que ataca o sorgo, por não ter sido feito controle preventivo, porque gera mais custo de produção. Então, assim, um alerta só. O senhor Alessio pode também falar se eu estou correto ou não, mas tomem cuidado com apostar muito no abastecimento de sorgo durante o ano todo. Ainda eu acho que o produtor aqui que a gente não tem estrutura e não tem, vamos dizer assim, uma questão comportamental do produtor de investir nessa cultura e de ter um compromisso com plantar essa cultura todo ano, todo momento. Ô Nelson, Okay. só contribuindo com alguns números aqui sobre o sorgo, vocês sabem que Goiás é o maior produtor de sorgo do país, né? Quase metade do sorgo do país sai de Goiás, e realmente espera-se uma quebra de produtividade de quase 15% em relação ao ano passado. Só que a área plantada cresceu 43%. Então, assim, mesmo com esses 15% a menos, Goiás deve chegar a mais de 1.200.000 toneladas de sorgo, enquanto ano passado não chegou a 1 milhão. Então, assim, tem mais sorgo no mercado também. Agora, eu queria só destacar um outro ponto também, pessoal, que essa leitura que eu estou trazendo para vocês não é para agradar o comprador, né? É realmente, e é bem fruto da parceria que eu tenho com o Gustavo e com outras corretoras, de a gente trazer realmente uma visão isenta do mercado. Eu não estou falando isso porque vocês são mais consumidores, e se eu tivesse aqui com mais produtores, eu ia falar uma leitura diferente, né? É realmente trazendo uma fotografia do que a gente vê, de que se o setor consumidor ele não dá conta de pagar pelo preço do milho, se a atividade não tem margem para isso, o preço tende a não continuar subindo sem freio, né? Porque assim, as atividades elas se casam, uma margem tem que casar com a outra. As margens de suinocultura, por exemplo, estão muito boas, das aves já nem tanto, então é uma coisa que vai se ajustando. Então, por isso essa visão de que os preços não devem caminhar numa tendência, vamos dizer assim, se lá no ano passado a gente viu agosto a R$30 e em janeiro chegou a 45, não quer dizer que esse ano a gente vai ter agosto a 50, a 45 e que vai ter o mesmo crescimento até janeiro. É essa a minha leitura, não que a gente vai ter preços menores, porque realmente a oferta não está gigantesca, né? Então, assim, é acompanhar quanto que a gente vai exportar daqui para frente, é acompanhar se esse final da colheita vai trazer algum resultado ruim ou não, ou esses números de produção vão continuar crescendo. Mas é realmente uma visão de que o mercado está um pouco, eu diria, irracional nesse momento. O consumidor final deu uma desesperada, talvez, em ver que não está aparecendo milho disponível. Então, assim, mas os números mostram que o estoque, a safra, não justificaria esse aumento todo. Mas é uma questão negocial também, né? Se eu sou produtor e vejo que o preço só sobe todo dia e eu já vendi 70% da minha safra, por que eu vou negociar? Então, assim, é mais uma questão de negociação que está fazendo com que esse movimento aconteça já tão antecipado nesse ano. Só para fechar a questão dos fretes, uma coisa diferente que a gente está vendo nesse ano também é esse alongamento da janela de exportação de soja, né? A gente era para estar muito mais focado na exportação de milho já nessa época, enquanto a soja ainda está tendo embarque de 7, 8 milhões de toneladas mensais. Então a capacidade dos nossos portos melhorou muito esse ano. Nós tivemos pico de exportação de soja chegando a 16 milhões de toneladas. A gente não conseguia embarcar isso num mês normal há 2, 3 anos atrás. Então, isso altera também a disponibilidade de transporte, já que
a exportação está ainda muito forte na soja e já era o momento de ter mais disponibilidade de caminhão para o milho e está muito ocupado, digamos assim, o parque de caminhões. Ô Cristiano, aproveitando, e uma última pergunta também para a gente já ir para o encerramento, foi feita aqui o seguinte: seria somente a questão do dólar influenciando o mercado, porque vejo as cotações de Chicago e não há valorização por lá. Pelo que eu entendi, você tem outros fatores aí também, mas o dólar é o principal fator nesse caso aí para o Brasil, né? O dólar é um fator preponderante para atrair a demanda. Se nós não tivéssemos um dólar tão forte frente ao real, provavelmente essas ofertas em dólar não seriam atrativas para o produtor na exportação. Então, a gente teria uma outra realidade de paridade de exportação. Geralmente, no segundo semestre de cada ano, os nossos preços acompanham muito a paridade de exportação, o que não acontece no primeiro semestre, por exemplo, que não é a nossa janela de exportação. Sem dúvida, o dólar colocou o patamar de preço de todos os produtos aqui no Brasil que tem mercado externo em outro nível. Por isso que eu falei, com dólar nessa altura, a gente se afasta da realidade de preço de 2018, de 2017. Não faz sentido a gente ter preços naqueles patamares com um dólar tão alto. É claro que é assim, né, Nélio? A primeira vacina foi registrada lá pelos russos, né? Vai chegar outra vacina aí logo, final do ano, provavelmente já vai começar a produção de vacinas para chegar à população falando de Covid. A hora que o mercado financeiro sentir mais confiança de que a Covid-19 vai acabar em 2021, a gente pode ver o mercado revertendo essa aversão ao risco, né? Que faz com que os investidores saiam dos países emergentes, saiam das moedas emergentes como o real. Então, se eles voltarem a investir aqui no Brasil, a gente pode ver o dólar se acalmando em outro patamar. Não vai ser no patamar lá de 3 e pouco, que também é uma realidade distante já agora, mas quem sabe um dólar de 4,60, 4,70 já mude também um pouco da realidade da paridade de exportação, negativo para os produtores, mas para o mercado consumidor em geral seria melhor que o dólar se acalmasse aí numa faixa um pouco menor, né? Então, isso está alinhado com um comentário que o Bruno Campos, da Unigrãos, colocou aqui para nós. Mercado se alinha de agora para os próximos anos com produtos acima dos preços médios. Mesmo esse dólar aí se ajustando nesse patamar aí que você colocou, isso vai manter o mercado acima daquela linha que você comentou, não espere milho abaixo de R$30, é isso? Ah, sim. Bem provavelmente a gente vai ter o mercado se assentando em outros patamares de preço, o que é normal, né, gente? Vamos falar de soja, por exemplo. Antigamente tinha soja a R$50. Quanto tempo faz que não tem mais? Então o mercado é como se fosse uma inflação, né, que vai se agregando aos preços e ele não volta mais para aquela realidade antiga, né? Só se tiver uma ruptura total. Mas até o fato da CBOT, da Bolsa de Chicago, estar com os preços tão baixos, mostra que também não tem para onde ela ir muito para baixo, porque o produtor americano já está tomando prejuízo se não tivesse ajuda do governo. Então, para não desincentivar o produtor americano a plantar, CBOT vai ter que ficar ali, cair um pouquinho mais ou dali para cima. Isso faz com que nossos preços também se sustentem. Ok, Cristiano, nós temos que infelizmente encerrar. Eu já aproveito que você está com o microfone aberto, faça suas considerações finais aí e mais uma vez aí muito obrigado aí por suas exposições aí para nós. Bom, a mensagem foi dada, né, pessoal? Eu realmente reforço que essa é uma visão atual. A gente me deixo aí à disposição para a gente fazer novos bate-papos aí mais para frente. Quero só agradecer aí a atenção de vocês, o convite, agradecer especialmente o Gustavo aí que me colocou em contato com todos vocês. Fico feliz em conhecer mais consumidores aí do Espírito Santo. A gente às vezes não está um pouco fora das regiões produtoras, né? A gente fica muito focado nas regiões produtoras e não dá uma atenção tão grande às regiões consumidoras. Fico feliz em conhecê-los. Espero ter a oportunidade aí que dessa pandemia passando, a gente poder se encontrar pessoalmente, mostrar um pouco mais do que a nossa empresa também pode ajudá-los, né, como associação, como criadores, né? E obrigado aí, Nélio, pela atenção de vocês. Eu fico à disposição para próximas oportunidades. Nós que agradecemos. Sr. Alessio, quer fazer algum comentário final? Eu só queria agradecer essa participação nossa aqui na Mercilive, nessa videoconferência aí, e dizer que nós estamos à disposição aqui
para conversar sempre com vocês, agradecer o Martini aí por esse evento, por ter nos convidado. Estamos sempre à disposição, tá? E quem quiser conhecer mais essa região aqui do Planalto Central, é só vir aqui nos visitar, é um maior prazer em recebê-los. Um abraço a todos. Obrigado, senhor Alessio, muito agradecido aí pelo seu tempo e trazer as informações aí para nós. Gustavo, também nossos agradecimentos a você aí pelo seu apoio junto com o José Ilso. Quer fazer uma rápida consideração final, por favor? Agradeço a todos também, agradeço ao Cristiano mais uma vez, ao seu Alessio que se dispuseram a estar aí conosco. Agradeço ao Zé, nosso parceiro antigo, Sara Corretora, e em nome do senhor aí também, a todos os criadores aí, cumprimento. Obrigado e estamos à disposição também para o que for preciso aqui. Ok. Zé Ilso? Só temos a agradecer, como falei no início, a pessoa do Nélio que nos convidou, aí, mais a parceria aí com o Gustavo Martins da Multigrão, o seu pai, o Martim, o Malo, que a gente conhece muito, e aí o Cristiano e o seu Alessio aí que nos deram uma aula aí para nós, foi muito bom. Um abraço aí ao Wilson aí da cooperativa, o seu Jaime Meroto e o Flávio aí da suinicultura, e a todos que nos acompanharam aí, eu acho que foi muito legal, como foi a primeira aí, apoiado pela Corretora Nacional, agora com o apoio nosso mais do Martini. Eu acho que foi muito bom, eu acho que outras deveriam vir, Nélio, porque cada vez está ficando melhor. Isso nos deixa muito felizes. Um abraço a todos, obrigado. Com certeza, Zé. Nós também ficamos felizes que estamos conseguindo trazer informação e esse é o objetivo aí desses webinários, tá? E com isso, então, em nome aí do senhor Jaime Meroto, do Flávio, também do Wilson, eu gostaria de agradecer aí a vocês que tiraram esse tempo para nos atender. Também quero agradecer aí ao pessoal que esteve conosco até o momento. Estamos ainda com 38 pessoas assistindo. Depois nós vamos disponibilizar esse vídeo no YouTube, na rede. E é isso. A gente sempre buscando trazer informação para o produtor, para o associado, né, da Aves e da ASES, para que nós possamos, e da Copeave também, né, para que nós possamos tentar minimizar os impactos, principalmente em momentos iguais a esse que nós estamos vivenciando agora. Não poderia deixar também de externar os agradecimentos à Copeave, né, que está conosco sempre nesses eventos, para que a gente possa sempre ter a força e trazer as informações aí para o público também que pertence à Copeave. Até uma próxima, pessoal, e estamos aqui à disposição. Um abraço.